Meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus nos abençoe desde já. Desde os primeiros instantes em que adentramos esse ambiente de paz, esse ambiente de luz, que possamos então já sentirmos o envolvimento, a presença dos bons guias a reunir recursos em nosso favor, atendendo-nos nas necessidades, nas dificuldades que estejamos vivenciando. Sempre que eu vou falar alguma coisa relacionada ao Chico Xavier, eu me lembro de uma lenda da mitologia grega, que, como vocês sabem, é uma das mitologias mais ricas, mais criativas. Os gregos eram realmente formidáveis na criação de mitos, histórias que procuravam explicar as realidades humanas, tanto externas quanto internas, as coisas da alma. E esse mito é conhecido como o mito de Prometeu. Segundo a história, a lenda grega, a Terra, a essa época, não dispunha de luz. Era um mundo cheio de escuridão, porque não dispunha do fogo, do artifício do fogo para iluminar suas noites. E assim, quando o sol se punha, a vida parava, a vida terminava, porque o homem ainda não conhecia o fogo. O fogo era patrimônio somente dos deuses. Esses viviam no Olimpo, cheio das facilidades, cheio das bonanças, entre elas o fogo. Mas diz então que Prometeu, uma espécie de semideus, já que ele era filho de Zeus, o deus dos deuses, e da terra, ao que parece, isso fê-lo estar entre o Olimpo e a terra, e por isso se compadeceu Prometeu da sorte, da desventura dos homens desprovidos de fogo, e assim cometeu uma artimanha, roubou fogo dos deuses, roubou o fogo do Olimpo e trouxe para a terra. Mas Zeus não gostou disso. Não queria que os humanos fossem agraciados com a luz do fogo. E prometeu uma vingança terrível. Pegou o semideus, voou com ele para uma montanha nas proximidades do Cáucaso, amarrou numa rocha e ordenou que uma ave de rapina, que um abutre, comesse as vísceras, o fígado de Prometeu. E como esses deuses gregos eram engenhosos, inclusive na arte da vingança e da crueldade, Zeus ordenou para que a víscera, uma vez comida durante o dia,
a noite voltasse a crescer, a fim de que a ave de rapina voltasse no dia seguinte para comer um fígado novo. E assim alongava-se para toda a eternidade o martírio de Prometeu. Eu lembro do Chico. Eu lembro do Chico como o nosso Prometeu. Porque, de fato, ele roubou fogo dos céus. Trouxe luz para nós através da sua pena mágica. Ele foi ao além e trouxe-nos notícias incríveis, inimagináveis. Mas como prometeu, teve uma vida em que o seu fígado espiritual era comido diariamente pelas dores, pelos testemunhos, pelos nãos, pelos sofrimentos. Jamais conseguiremos entender, visualizar o que terá se exigido de Chico Xavier para se colocar entre um Prometeu como um semideus, trazendo do invisível essas mensagens e pagando um preço que nós estamos longe de aquilatar, um preço que nós não conhecemos. Aliás, quando os companheiros se referem àquela conhecida passagem no Horto, em Pedro Leopoldo, quando o Espírito de Emmanuel aparece ao Chico, anunciando-lhe a missão, e desenha mais ou menos, de uma maneira geral, e o Chico então pergunta o que precisaria ele, ou como sairia ele exitoso, vencedor de uma missão, de uma tarefa dessa. Emmanuel então responde: como vocês sabem, você vai precisar de disciplina, disciplina e disciplina. Nós, na nossa tendência de apequenar as coisas, achamos que Emmanuel estava se referindo à disciplina de horário, disciplina de alimentação, disciplina na hora de começar a tarefa e terminar. A disciplina que Emmanuel pediu ao Chico era muito mais profunda. Era a disciplina de ele saber e conseguir dizer não a ele mesmo. Todas as vezes em que a sua vontade estivesse entre a doutrina e ele, a vontade dele deveria ceder disciplinarmente. Então, estamos longe, queridos, de imaginar o que foi esse regime de disciplina que o Chico viveu para, como um Prometeu, trazer-nos a luz do além. Por falar em luz do além, a Ana, inclusive, na prece, falou de viajores, que é o tema de nós hoje, do livro do Chico, Viajores da Luz. E eu aqui me valho da introdução do Caio Ramaciotti, que é quem organiza esse livro, possivelmente bastante desconhecido dos companheiros, mas o nome Viajores da Luz vem a propósito de um convite para que façamos com o livro uma viagem pelos portais do mundo maior, uma viagem pelas notícias do além. Então, Viajores da Luz somos nós nessa noite que estaremos viajando
nas asas desta obra, como eu disse, pouco conhecida da maioria de nós. Viajores da Luz é um aglutinado de algumas mensagens recebidas pelo Francisco Cândido Xavier, mensagens relacionadas às pessoas, a uma comunidade espírita que vivia ali naquela região de São José do Rio Preto, Votuporanga, Mirassol e adjacências. Foram tantas as comunicações que o Caio Ramacciotti achou por bem compor 2 livros, Vida no Além e depois Viajores da Luz, onde ele reúne uma série de mensagens recebidas pelo Chico, direcionadas às pessoas daquela região. Nós, pela quantidade de livros que o Chico tem, sequer ouvimos falar desse livro. E acontece com a obra do Chico, queridos, uma coisa impressionante. É porque ela é tão grande, é tão ampla, que nós não temos ideia dos tesouros, das revelações, dos pensamentos que estão nessas obras. Eu falo isso a vocês de cadeira, de modo próprio, porque quando estou lá organizando um estudo para o meu grupo de estudos na casa, e aí acho por bem recorrer a uma obra do Chico para olhar se acho alguma coisa interessante, até eu achar aquilo que me interessava de acordo com o tema, eu passo por cima de uma porção de coisas, de revelações que eu sequer imaginava. Eu fico pensando, meu Deus, o que não existirá e que eu não estou vendo? Porque ali numa busca de algumas horas, até achar o tema, a história, o episódio, enfim, alguma coisa relacionada ao meu tema, eu vejo ali uma quantidade de informações que me abisma, porque eu me dou conta de que deve existir uma quantidade fabulosa dessas coisas que nós não conhecemos e, quiçá, não conheceremos na presente encarnação. Vocês sabem que quando a introdução é muito longa, é porque o orador não sabe o que vai falar. De Viajores da Luz, nessa coisa minha de explorar a obra do Chico, encontrei 2 episódios que eu trouxe para os amigos na noite de hoje. Digo de novo que sei, porque tenho muito contato naquela região. Ainda terça-feira próxima estarei lá fazendo algumas palestras. Então, essa proximidade me deu uma visão dessas comunicações. O primeiro episódio acontece com um moço dos seus 20 anos, o Carlos Alberto Santoro, filho do casal Capitão Santoro e Dona Elmira, o casal, inclusive os pais que eu conheci. O Carlos Alberto desencarnou com 20 anos, não conheci. Ele estava fazendo um curso de piloto, queria ser piloto, estava então pilotando uma pequena aeronave com a ajuda do seu instrutor, se não me falha a memória, Denizar. E ali numa manobra, numa posição qualquer do avião, o avião cai e os 2 morrem. O Carlos Alberto Santoro e o Denizar vêm a falecer. Acontecia que Rio Preto, São José do Rio Preto, Votuporanga, por ter certa proximidade com Uberaba,
era muito comum as pessoas irem a Uberaba em busca de comunicações, até porque morava em Votuporanga aquele que seria meu grandíssimo amigo, Romeu Grise, que desde 1948 frequentava as reuniões do Chico. Então acontecia dessa amizade de décadas, de modo que quando havia um fenômeno, um episódio desse, a morte de um menino frequentador da mocidade espírita do Centro Emmanuel, da cidade de Votuporanga, trabalhador, jovem, culto, expositor espírita e aprendiz de piloto. Quando acontecia casos dessa natureza, era muito comum as famílias recorrerem ao Romeu Grise, por ser tão próximo do Chico, tão amigo do Chico. Então, quem sabe, não os levaria para talvez receber uma mensagem. E assim aconteceu com a dona Elmira e o professor e o doutor, o coronel Santoro. Os dois recorreram ao Romeu na tentativa, no esforço de receber uma mensagem do filho. E aí surgem alguns detalhes que nós sabemos em função do convívio, tanto com o capitão, diz coronel, né? Capitão, abaixo, né? Para me ouvir ele, mas era uma patente assim, Capitão Santoro, como é conhecido na região. E o Romeu, acontecia que o Romeu levava o capitão Santoro e a esposa, aliás até de carona no seu carro, a Uberaba, participavam da reunião e o menino não se comunicava. A mensagem não vinha. Contou-me o Romeu que algumas vezes criava um climão dentro do carro em função da frustração, porque iam com a expectativa de que será hoje e não acontecia. Voltavam os quatro ensimesmados, acabrunhados, perguntando a si mesmos: por que não? O que aconteceu? Aprendemos com o Chico Xavier, queridos, que o telefone do além só toca de lá para cá. De modo que podemos ter aspirações, buscas, interesses, mas é do lado de lá que eles definem quando a mensagem, quando a informação vem e se vier. De modo que durante, queridos, 5 anos o carro saía de Votuporanga em Uberaba, participava das reuniões, participava de todos os trabalhos, voltava e a entidade, o espírito mudo, calado, sem se manifestar, sabe Deus por quê. Eis que não é que um dia, um bendito dia, Carlos Alberto Santoro, conduzido por Emmanuel, se digna a mandar uma mensagem. E nessa mensagem fala de várias pessoas. Queria eu ter a memória, porque são dezenas e dezenas de nomes que a entidade fala através do Chico, de familiares, de parentes, cidades, locais.
Então ele fala, dá uma quantidade enorme de referências, mas curiosamente, todas relacionadas à cidade vizinha de São José do Rio Preto e não a Votuporanga. Aliás, perceberam os pais e alguns que leram a mensagem que ela tinha um certo distanciamento emocional, na medida em que ele falava com tanta proximidade, afetividade, carinho, de vários nomes de Rio Preto. E a sua própria cidade, aos seus próprios amigos, aos companheiros dos seus 20 anos, eram referências passageiras, muito superficiais, enquanto que a outra cidade eram cheias, várias referências e carinhosas. A questão viria a descobrir-se quando, na comunicação, imagine vocês, nós nunca pensaríamos que pudesse se dar isso. Acontece que, supervisionado por Emmanuel, o moço diz que, com o seu processo desencarnatório traumático como foi a queda do avião, eis que o trauma foi tão forte que o abalou psiquicamente, quer dizer, o traumatismo, o impacto não foi sentido só no corpo, o perispírito se ressentiu daquela queda, daquele impacto, e aconteceu com ele uma regressão espontânea de memória, em que ele se situa não na última encarnação de Carlos Alberto Santoro, mas na encarnação imediatamente anterior, em que havia sido colaborador da Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. E aí ele fala o nome dessa quantidade de companheiros, quantidade de gente cujos nomes estão numa placa na cidade de Rio Preto, mas ele revela que, em função do trauma, essa regressão de memória o fez cortar meio que os vínculos com as pessoas atuais, de modo que ele se lembrava delas, sabia que as conhecia, mas não tinha vínculo, não sentia vínculo. O vínculo era com as pessoas da encarnação anterior. Meus queridos, eu não sei se vocês já haviam pensado nessa possibilidade. Eu nunca podia imaginar que pode se dar, em função do trauma, do trauma físico, um impacto espiritual, uma repercussão no perispírito, em que a entidade faz uma regressão e situa-se no seu passado, de modo que quando ela vê as pessoas suas conhecidas, ela não tem conexão, ela não sente ressonância, porque são pessoas que ela vê, reconhece, mas não sente vínculos de afetividade. Lembro-me aqui da desencarnação de Paulo, no livro Paulo Estevão, que também Paulo tem um impacto em função da decapitação. Quando a cabeça rola no terreno arenoso, Paulo, no plano espiritual, se desorienta, fica um pouco perturbado por alguns instantes, até que se lembra de orar, mas se dá conta de que está cego. O impacto da decapitação
gerou no apóstolo dos gentios esse reflexo de cegueira. E ele, então, por alguns minutos, por alguns instantes, no plano espiritual, fica cego. Então, nós não saberíamos dessas realidades, dessas coisas que acontecem com a alma após desencarnar, se não fosse a revelação, essas belezas, essas notícias que o Chico e os espíritos, através dele, nos dão. Então, às vezes, nós reclamamos, às vezes sentimos falta da mensagem de um ente querido, ficamos perguntando o porquê da mensagem não vir, quando 1000 coisas, 1000 processos, 1000 mecanismos têm de entrar em jogo para que essa comunicação se dê. Entre eles, eu descobri e passo aqui para vocês essa regressão de memória espontânea, em que a entidade perde conexão com a sua última encarnação e volta, retroage a uma vida anterior. Além do que, é interessante observar no campo da mediunidade a dificuldade que tem o médium de captar os nomes. Nome, queridos, nomes do desencarnado é um processo extremamente difícil para o médium de um modo geral. Ele se lembra do fato, a entidade relata-lhe o episódio, a situação, em estado de alma, mas o nome, a captação do nome, como o Chico fazia, nome de pessoas que às vezes os próprios parentes imediatos não sabiam, tinham de recorrer a outros parentes para remontar aquele nome que a entidade diz. Então não é fácil a captação do nome da entidade. Os bons médiuns às vezes têm a presença, têm a comunicação, mas a captação do nome é um fenômeno extremamente difícil. Eu conheci talvez uma das mais extraordinárias médiuns nessa linha de captar detalhes, nomes das entidades, que foi a Célia Ferreira do Carmo, que ali pela década de 80, início de 90, a época não fazia ainda, não tinha casa espírita, não trabalhava em casa espírita, e as reuniões aconteciam no Clube Maxwell, no Rio de Janeiro. E eu via no auditório lotado, 300, 400 pessoas, uma mesa num ponto mais alto do que esse aqui, a Célia sentada, psicografando, alguns oradores, e nessa tarefa participei, se alternavam fazendo comentários evangélicos enquanto a Célia psicografava. Pois eu, às vezes, ali sentado, olhava num declive, num plano mais baixo, no Clube Maxwell, no domingo, no dia que acontecia essa reunião, a reunião estava ali ocorrendo, preces, psicografia, e num plano mais baixo eu vi uma sala de jogos, em que o pessoal jogava tudo que tinha direito. Meu Deus do céu, como é que esses espíritos conseguem? Como é que as entidades conseguem, num ambiente desse, jogatina, criar uma divisória espiritual, como acontece às vezes no ambiente hospitalar, por exemplo, em que eles criam um ambiente próprio, a reunião se dê sem interferência, mas eu via isso espantado. E nessa noite eu me lembro de a Célia ter recebido 273 mensagens. Cada mensagem eu vou jogar por baixo, muito por baixo, se referia a 10 nomes. Multipliquem 10 por 273. E dá 2.730 nomes, que era muito mais do que isso. E a Célia era interessante, que ela sentada, ela era, que lia a comunicação,
era diferente do Chico, porque do Chico as mensagens, elas tinham um contexto, tinha um pouco de doutrina, tinha um pouco de conceito doutrinário. Quase sempre as mensagens veiculadas pelo Chico, talvez por conta da supervisão de Emmanuel. No caso da Célia, não. As mensagens eram mais curtas, eram muito objetivas, muito diretas. Então a mensagem dizia: então, querida filha, fique certa de que eu não estou morto. Vamos lá, Cristóvão Cavalcante Queiroz. Aí, quando ela lia esse nome, a pessoa que identificava levantava a mão e vinha em direção à mesa de trabalho. E aí a série um pouco mais de cima, a pessoa embaixo, é assim: ah, você é filho do seu Cristóvão, né? Pois ele está aqui com Dona Wanda, com Dona Heloísa, com o seu Gilberto, com o seu Humberto, está mandando esse recado, tal. Eram mais de 10 nomes por mensagem. Eu ficava impressionado que não é possível. Às vezes a pessoa chorava, quase sempre se emocionava, e quando parava as identificações, os nomes, ela ameaçava dizer: bom, ok, não, peraí, ainda está aqui fulano, Beltrano. Eu vi isso, queridos. Eu digo a vocês que eu já estava cansado de tanto espírito. Eu já estava com um porre de espírito. Porque aquilo eu falava às 5 da tarde, eram 10 da noite, aquilo não terminava. Às vezes acontecia dela ler a mensagem e a pessoa não se manifestava, ninguém no salão se manifestava. Nós que estávamos à mesa já sabíamos: recolhe, tira a mensagem. A pessoa desistiu, foi embora, então peguei a mensagem e botava do lado. Algumas vezes, quando ela viu o nome, ninguém se manifestava, a gente já rápido, já estamos cansados daquilo, já cansado de ver isso, ainda mais porque a gente não conhece, não tem interesse, né? Aí quando a gente ameaçava botar a mensagem, ela disse: não, peraí, a entidade está mandando esperar, porque parece que ele foi lá desligar o farol do carro. Daí a uns minutos lia, não era que a pessoa estava presente e identificava, eu sabia que vinham pelo menos 10 a 30 nomes com aquela mensagem. Às vezes acontecia da pessoa não se manifestar, lia o nome, vamos lá, Dona Luana Bittencourt da Silva, ninguém se manifestar. Ela dizia assim, a médium: tem aqui na plateia alguém que mora na rua do Vivier, número 56, apartamento 210? Ah, sou eu, mas eu não conheço a pessoa. Mas aqui essa entidade é do seu vizinho do 211. A senhora pode, por favor, levar a mensagem para ela? Eu vi isso. É uma viagem. Viajores da luz, nós viajamos com a espiritualidade. Às vezes a pessoa chegava ali no meio de várias entidades que ela dizia. Ela dizia assim: você não está com um processo correndo na Vara Civil de Brasília, número tal, dava o número do processo. Teve um trabalho grande, a casa surgiu depois com algumas questões, mas essa captação de nomes, isso que o Chico fazia com mestria, nome sobre nome, referências, ligações, isso é um processo dificílimo no campo da mediunidade. São poucos os médiuns que têm a capacidade de captar o nome, porque o nome implica um mecanismo mediúnico extremamente complexo, em que nem todos os médiuns respondem dessa maneira. O segundo episódio do livro, queridos,
para eu contar a vocês, que é rápido, eu tenho de fazer uma introdução longa. Eu tenho de explicar a vocês o porquê de tudo. Imaginem vocês que uma vez a Helenir Meirelles, que era muito ligada ao Chico, me contou que desencarnou uma senhora numa casa espírita aqui em Niterói, e essa senhora era muito amiga do Chico. A Helenir foi a Uberaba sobre a desencarnação e disse ao Chico: Chico, você soube que fulana de tal faleceu, desencarnou? E o Chico respondeu, contou-me Helenir: sim, Helenir, eu soube e fiquei muito preocupado, porque ela desencarnou num ambiente psíquico muito diferente do nosso. Ela desencarnou numa atmosfera psíquica, espiritual, muito diferente da nossa, e eu fiquei muito preocupado. Meus amigos e minhas amigas, eu nunca entendi essa fala do Chico. Como ficar preocupado porque ela desencarnou num ambiente psíquico muito diferente? Mas então no mundo espiritual existem esses ambientes diferentes? Será que então, de acordo com a região, com a área, a atenção, o socorro é mais imediato? Eu nunca entendi isso. Nunca consegui interpretar isso. A ideia mais próxima que eu tenho disso é quando o Hermínio nos traz a ideia de condomínios espirituais. Quando no plano espiritual, nem todos desencarnam na sociedade nossa, ocidental. Existem culturas diversas e por ideoplastia essas entidades criam um ambiente que reproduz o ambiente que eles tinham aqui na Terra. Então a proximidade, o meu esforço de entender essa colocação do Chico, de que ela tinha desencarnado num ambiente diferente do dela, eu nunca entendi, porque o nosso entendimento é de que o plano espiritual é um só, de que os espíritos alcançariam em qualquer lugar, não existiriam barreiras. Podem não existir barreiras intransponíveis, mas podem existir, segundo essa informação, desculpem lhes dar um fato assim, capenga, né? Sem maiores aprofundamentos, mas ele é curioso, interessante até por isso, porque eu nunca consegui interpretar, equacionar, explicar isso doutrinariamente, a não ser lembrando-me dessa ideia de condomínio espiritual. Mas, pelo sim, pelo não, eu fiquei atento a isso. Assim, então é bom eles saberem por onde a gente anda. É bom eles saberem onde estamos. E aí aconteceu. Eu voltava de um roteiro de palestra que tinha feito no Nordeste, entrei no avião, sentei-me na cadeira, na janela, e na mesma fileira minha sentou um casal, à época mais velho que eu, era muito jovem. E esse casal sentou e eu vi que o marido ele tinha um problema qualquer, alguma dificuldade, porque foi a esposa que apontou, não, senta aqui, orientava ele. Na hora do lanche foi ela que abriu a mesinha para ele ser servido, ajudou ele a limpar a boca. Eu percebi que ele era um pouco assim, algum retardo, alguma dificuldade psíquica. E viemos então de Fortaleza para o Rio de Janeiro, e íamos descer ali no aeroporto do Santos Dumont. E quando o avião, então, a gente já vista um pouco a cidade, quando ele já vai fazendo
aquelas manobras de aterrissagem. O avião, quando desce já os pneus, né, o trem de pouso, obrigado. Eu tive a impressão de que o pneu chegou a tocar a pista, mas ele não desceu e arremeteu. Ele arremeteu com velocidade. Mas, meu Deus, mas ele ia aterrissar. Como é que nessa velocidade ele arremeteu e passou pelo Pão de Açúcar? A senhora, a esposa, se desesperou. Ela começou a chorar, começou a postar as mãos e rezando. E o marido, que estava um pouco alheio, né, um pouco fora, ela disse: eu também, juntou a mão dele para ele rezar. Vamos rezar devagarinho. Eu, olhando aquela cena, olhei para eles, lá quietinho, disse: meu Deus do céu, que pavor é esse? Que medo é esse? Um arremesso, um avião subiu, um problema qualquer, caiu, está indo. Que pavor, que medo é esse? Que neurose é essa? E ela rezando, chorando, e tomou a mão dele, reza também. O piloto fez uma manobra e disse: senhores passageiros, nós não conseguimos aterrissar, porque é um vento muito forte na pista, e eu não teria como coordenar a aeronave, então daí eu tenho arremetido, e agora vamos fazer a segunda tentativa. E aí organizou, apagaram as luzes da cabine, daí alguns minutos, né, e nós sentamos, relaxamos, ok, e ele foi descendo de altitude, foi, desceu o pouso, o trem de pouso. Dessa vez eu acho que ele tocou na pista e arremeteu de novo. A mulher se descompensou, ela se desvairou. Disse: meu Deus, pensei eu, que é isso? Que pavor, que medo é esse? Mas me bateu, queridos, o pensamento assim: ué, por que você está tão seguro que não é hoje? Vamos que ela esteja certa. Você está pensando que não é agora. Você está crente que não chegou a hora. Então, sabe se ela está certa? Eu pensei nisso e sabe uma coisa? Eu vou rezar. E o avião foi fazendo manobras. Eu estava ali na janela, olhei e vi que ele passou mais de uma vez, eu guardei. Era uma sequência em um círculo de luz, era como se fosse uma praça iluminada. Eu via aquela cena, olhando de cima, só que luzes são aquelas? Que arranjo de luz é aquele? Ele passou a primeira, passou a segunda, eu olhando e rezando. Olhava, que local é aquele? E aí então veio de novo o piloto: senhores passageiros, novamente, nós tentamos fazer a aterrissagem, mas o vento ainda é muito forte. Achei por bem nos demorarmos um pouco para então fazermos uma terceira tentativa. Caso contrário, teremos de aterrissar no aeroporto internacional. Vamos aguardar alguns instantes. Daí então está aqui sobrevoando a cidade de Maricá. Quando falou Maricá? Eu, na oração, o que é da casa de Aureliano é Aureliano. Assim, Aureliano, é Maricá. Ouve bem, é perto de Maricá. Porque eu tinha aquela informação de que a senhora tinha desencarnado hoje. Vamos que eles não me achassem na hora, lá no resgate espiritual. Pelo sim, pelo não, na prece, Aureliano, Maricá, perto de umas luzes que eu não sei. Meus queridos, é muito bom
nós termos essas referências espirituais. E o segundo caso de Viajores da Luz retrata a família Domingos Pignatari, família de Votuporanga. Não o conheço, ainda está encarnada, sua esposa, Elza Pignatari, seus filhos, Mirtes, Júnior e outros. E nesse episódio, esse senhor vem a desenvolver um câncer terrível, virulento, se interna no hospital AC Camargo, em São Paulo, e ali fica internado alguns dias, até que vem, então, a desencarnar. Passados 6 meses, olha isso, o Carlos Alberto Santoro, 5 anos. Esse senhor, 6 meses depois, vem trazer para a Elza uma mensagem que começa dizendo: Elza, querida esposa. E vai ele detalhando os dias difíceis, as dores, as apreensões, o medo com a desencarnação, até que chega o dia, diz ele na mensagem, até que chega aquele dia em que eu senti as minhas forças desfalecerem, Elza. Fiquei mais fraco do que eu estava. E veio-me aquele sono de que eu tinha ouvido falar, um sono profundo. E foi assim que eu deixei o meu corpo no AC Camargo, em São Paulo. No momento, lembrei-me da minha infância, deu garoto, deu menino, correndo em casa. Aliás, esse fenômeno é muito comum. Então voltei eu a ser criança, brincando em casa, naquele transe rápido, até que me achei. Achei em mim mesmo e percebi que eu havia realizado a grande viagem. E senti falta, querida. Senti falta de você, senti falta dos nossos 4 meninos. E pensei mesmo em ir vê-los para um beijo. Mas pensei comigo, talvez eu não esteja bem em condições ainda de ir em casa. E foi por isso que eu me dirigi para o Centro Espírita Emmanuel, a fim de que eu recobre as forças iniciais e necessárias para que eu me encontre de fato onde estou. E foi assim então que eu procurei o abrigo do Grupo Espírita Emmanuel para me recompor espiritualmente antes de visitar vocês, meus queridos. Essa mensagem eu selecionei para vocês porque eu aguardei no fundo do meu coração, porque ela é um lembrete vivo de que como é importante a casa espírita em nossas vidas, queridos. Não só porque ela se constitui na nossa oficina, em que nós podemos exercitar nossas coisas boas, não só porque ela é o hospital que socorre as nossas dores, não é porque a casa espírita é só escola onde aprendemos tanto. A casa espírita não é só importante também quando ela é templo, porque é ali que a gente ora.
Mas a casa espírita é importante também no minuto fatal. Quando nós pensamos que o nosso coração penderia em direção aos mais próximos, aos mais amados, eis que às vezes é melhor fazer uma parada na casa espírita, nos recompor, nos rearrumar, nos organizar para seguir viagem. Que possamos nós ter esse grupo, essa casa aqui. Quando tiver um momento qualquer, poderemos gritar: protetor, amigo, é ali no grupo, no núcleo Chico Xavier, no Tibau, Senhor. Bom podermos ter isso e não nos sentir envergonhados, porque foi aqui que nós doamos nossos momentos que poderiam ser de descanso, aqueles testemunhos que nós demos, porque encontramos dificuldade de trabalhar na casa, por algum motivo qualquer, mas superamos, e o fato de termos superado agora brilha como legenda no nosso coração, porque optamos por ir na casa, aqui, ainda mais agora, lá. Que possamos, meus queridos, guardar esse núcleo como referência, não só na vida que corre, na vida que flui, mas ela será o nosso pouso, o nosso referencial nos momentos finais, no minuto fatal para a recomposição espiritual. Esses viajores da luz, esses mensageiros do além, eles querem deixar conosco essa mensagem, essa real e verdadeira mensagem de que a vida não morre, de que a vida não acaba nunca. E alguns deles aqui estão presentes, se interpondo entre nós, num auditório contíguo a esse, num auditório fluídico, mas do nosso lado. Eles estão aqui pedindo para que a gente preste atenção nessas coisas e não duvide por um instante sequer que a vida continua além da sepultura. Eles estão aqui, alguns nossos, do nosso lado, e se pudéssemos ouvi-los, talvez o ouvíssemos dizer, eles dizendo assim: eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada, e a luz não se rebaixa às sepulturas, ou de seu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária com que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas e estranhas realizações delas. Eles estão fazendo um esforço para que a gente os ouça dizendo: eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, desce o turno a Deus dos destroços, chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não recebe o batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Muita paz, queridos. Fica
pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, pelas artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.